Começa agora Espírito de Mulher. Olá, ótima tarde, ótimo dia, ótima manhã, bom tudo para você que está aí ligadinho na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Nós sabemos que os programas eles podem ser acessados a qualquer momento, então resumo aqui em bom tudo. Esteja aí conosco, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quintas-feiras, à tarde, às 16 horas, dia e horário do programa Espírito de Mulher. Eu, Guilmar Santana, com muita alegria, estou mais uma vez aqui já agradecendo pelo carinho da sua audiência, por essa vibração, esse carinho, que eu digo porque é de verdade. Eu tenho certeza que as pessoas que passam por aqui sentem como eu, essa energia nos alcança. Muito obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência. Nós estamos em transmissão ao vivo neste momento, pelo YouTube, RBN/TVMM, YouTube, RBN/TVMM. Estamos também ao vivo neste momento pelo YouTube da TV Mundo Maior. Fora os aplicativos de celular, também estamos ao vivo na sintonia 1450 AM, então são muitas as maneiras de você permanecer aqui conosco, pois o programa Espírito de Mulher tem por objetivo trazer aí temas do universo feminino e nós sempre colocamos como pano de fundo a doutrina dos espíritos. Então quero agradecer aqui a nossa equipe que está aqui nos auxiliando. Primeiro, a nossa produtora Thaís Cabenguele, que foi atrás de um tema, foi buscar aí uma profissional para trazer essas explicações e nos ajudar a refletir sobre uma temática importante. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Obrigada, Thaís, pelo seu apoio. Agradeço a Bruna Paz, que está de volta das férias, compartilhou conosco o link do Zoom. Obrigada, Thaís, um beijo. Agradeço também quem está na técnica, neste momento, Fernanda Lima, Jefferson Carvalho e Valdecir Lourenço. Meu carinho a vocês. Graças ao trabalho que vocês desenvolvem, nós chegamos a tantos lares, né, no Brasil e mundo afora, isso é muito importante. E atendendo o telefone do ouvinte, que você que está aí acompanhando, pode mandar a sua mensagem pelo telefone, o 0800 979 5011, 0800 979 5011. Também você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, 0 operadora 11 996433827. 0 operadora 11 996433827. Vera Lúcia, que está lá atendendo o telefone, também administrando o nosso WhatsApp. Verita, sei que você está olhando aí, sentadinha aí na recepção do prédio. Então, ó, nosso carinho para você, viu? Nossas vibrações de amor. Quero trazer aqui já o tema desta tarde. Estou aqui com as nossas amigas, que são já do nosso grupo de comunicadores, de profissionais que trazem aí dentro deste grande currículo espiritual, principalmente, né, e material, oportunidades de nos ajudar a refletir. Nós vamos falar hoje sobre maternidade, carreira, vamos falar sobre qualidade de vida, tudo isso junto. Como conciliar maternidade e carreira, sabe aquela história do pratinho que a gente fica equilibrando para cá, para lá, de que forma que a gente faz tudo isso e mantendo a saúde emocional? Quero trazer aqui para iniciar este nosso reencontro virtual. Hoje eu não estou com a Adriana Fukuda, ela está desenvolvendo trabalho de pesquisas, nossa vibração de amor para ela, e na ausência dela nós chamamos aqui a nossa amiga colorida, Raquel Bachega, ela que é psicanalista, que é também profissional da área das terapias integrativas, vai aqui nos ajudar a falar sobre carreira, sobre esta possibilidade de estarmos conciliando carreira, convivência. Seja muito bem-vinda, superpoderosa Raquel. Ótima tarde. Excelente tarde, excelente e colorida tarde a todos e todas. Guilmar, obrigada pelo convite. É maravilhoso voltar aqui à bancada desse programa mais que feminino, né? Lindíssimo, que é o Espírito de Mulher. Boa tarde à nossa convidada. Eu já deixo um beijo à equipe também e a você, que nos dará o prazer da sua doce companhia durante essa fala. Que nós tenhamos um programa realmente esclarecedor e um tema, como você falou, de equilibrar de pratos. Adorei essa definição, porque é bem isso mesmo, né, Guilmar? É bem sobre isso, sim, que nós vamos tratar aqui hoje, né? E quem está aqui conosco para falar a respeito deste tema, não é? Mulher, carreira e como conciliar tudo isso.
é a Alexandra Gracinha. A Alexandra, ela já faz parte da equipe de comunicadores aqui da Boa Nova, ela junto com a Delmar, participa do programa Um Novo Olhar às quartas-feiras, e quando nós temos aqui um tema para desenvolver dentro desta área, que ela está qualificada, ela sempre está aqui para nos ajudar. A Alexandra, que é coach, consultora organizacional, consteladora, como disse, junto com a Delmar, está num Novo Olhar. Ela atua no Instituto Evoluir como coach, psicopedagoga, consteladora e como consultora para empresas. E tem uma história com o Instituto já há mais de 20 anos. Eu sempre gosto de trazer a sua presença aqui, Ale, e lembrar da sua primeira participação num dos programas aqui da casa, que você disse que era ouvinte, né? Estava lá do outro lado, no radinho, acompanhando a Rádio Boa Nova, e hoje você está aqui conosco. Isso é tão gostoso, né? Muito bem-vinda, seja você, Ale. Sempre bom contar contigo. Ai, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, Delmar, Raquel e toda a equipe técnica, todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Realmente é uma alegria imensa hoje poder participar, né, como comunicadora aqui na TV, na rádio, do programa de hoje também, aqui do Espírito de Mulher. E há 20 anos atrás eu era ouvinte e eu estava numa fase já, muito assim, falando já do nosso tema aqui hoje, numa fase em que eu deixei o meu papel profissional de lado para me dedicar 100% à maternidade. E foi assim que eu conheci o Instituto Evoluir, como ouvinte aqui da rádio. Então, a rádio sempre me ajudou muito com os programas, com os temas. Até hoje eu escuto, eu assisto a programação. Então, é uma felicidade imensa estar aqui hoje, né, do lado de cá, né, de estar na rádio, na TV, falando aí com vocês. Então, uma alegria, e é um tema super importante, principalmente nesse momento de pandemia. Eu acho que vai ser um programa super rico aqui para vocês. Com certeza. Para você que está aí nos acompanhando, como eu disse, estamos ao vivo pelo YouTube, RBN/TVMM, pelo YouTube da TV Mundo Maior e pelas nossas outras sintonias. Para a gente começar essa nossa fala, eu gostaria que você, Ale, até trouxesse, nós estávamos aqui antes de iniciar a nossa transmissão, você nos dizendo que você tem atendido algumas mulheres que trabalham. Hoje em dia, nós estamos vivenciando essa experiência na materialidade, passando pela pandemia, não é? E trabalhando em casa. O que mudou isso? Acumulou muito mais trabalho para todas nós, não é? Porque daí nós temos que fazer o trabalho de casa, temos que cuidar da família, quem tem filhos tem que cuidar dos filhos, e você tem que ter este jogo de cintura e ainda manter a sua saúde emocional em dia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente começar o nosso papo de hoje, Ale. Com certeza, Guilmar. O que vem acontecendo, né? Antes da pandemia, né, eu atendia muitas mães e profissionais que às vezes ficavam num dilema. Puxa, eu vou deixar meu filho, nasceu, agora venceu a licença maternidade, eu vou deixar numa escolinha, eu tenho que voltar a trabalhar, e sempre, né, para a parte mãe, é sempre ali um dilema, uma dificuldade, né, porque a gente sempre fala do conflito das partes, né, que é o conflito da parte mãe e da parte profissional. A parte mãe, ela quer ficar ali com o filho, e a parte profissional, que também é importante, quer voltar ao trabalho. E como é que você faz as pazes, organiza nessas partes? E o que tem acontecido? Então, isso já vinha acontecendo antes da pandemia. Com o início da pandemia, né, em 2020, muitas mulheres e homens também passaram a trabalhar de suas casas. Porém, o que começou a acontecer? Dentro de casa, e às vezes com problemas de questões até de espaço, de internet, as mulheres começaram a absorver maiores atividades, né? E que antes da pandemia tinham pessoas que ajudavam. Então, às vezes era uma avó, né, era uma pessoa que vinha ajudar, uma babá, ou era mesmo uma profissional que vinha ajudar nas tarefas ali da casa, e as mulheres passaram a não contar mais com essas parcerias, eu diria, né, que hoje para criar uma criança ali você precisa de uma comunidade. E aí as mulheres acabaram ficando, né, sem esse suporte, e logo já no primeiro ano de pandemia, em 2020, a Folha de São Paulo também
já liberou uma pesquisa dizendo que uma grande porcentagem de mulheres estavam pensando em deixar as suas profissões, né, porque estavam com carga mental, sobrecarregadas, tendo burnout, né, e outras pesquisas agora, mais recentes, também dizendo que que 42% das mulheres, uma pesquisa de 2021, dizendo que 42% de mulheres estão tendo burnout. Então, nossa conversa aqui hoje é quais os caminhos possíveis, né, para trazer aí essa saúde, né, para você ter um olhar para você, ter um olhar para as relações e ter um olhar para a organização da sua vida, né? Porque e tudo começa com você. Quando a gente fala de relacionamento, começa primeiro comigo. Eu tenho que estar minimamente bem para que eu possa me relacionar com o outro e possa estar bem aí no meu trabalho também. Então, esse é a nossa conversa aqui hoje como é que eu consigo encontrar um equilíbrio na minha vida e um acordo entre essas partes, a parte profissional, a parte mãe, a parte voluntária, a parte estudante e tantas outras partes e papéis aí que as mulheres acabam exercendo, às vezes, a parte cuidadora dos pais, né, já cuidando de pais mais idosos, então, um pouco por aí que a gente vai navegar hoje. Maravilha, então apertem os cintos, como disse aí a Lê, nós vamos navegar sobre um tema bem importante. Quando você comentou, Ale, sobre burnout, né? Burnout é considerada como a síndrome do esgotamento profissional, um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade, né? A principal causa de doença é justamente o excesso de trabalho. É sobre isso que nós estamos aqui para falar. Quando nós trouxemos este tema, não é, Raquel? O objetivo é estarmos nos aparelhando, né? Cada uma de nós temos as nossas atividades profissionais, as nossas atividades sociais, as nossas atividades voluntárias, como disse aqui a Lê, e como manter este nosso equilíbrio emocional. Vou passar a palavra para você, até para você trazer um pouquinho também da sua experiência em psicanálise, em atendimento destas tão importantes terapias integrativas que trazem, né, um pouco desta regulação aí emocional e pode também trazer uma questão para a Lê. Raquel? Muito interessante tudo isso, né? A experiência que a Alexandra traz e esse nosso olhar para mudança, né? Com a pandemia, a gente teve que reaprender a andar praticamente. Eu acho que uma questão interessante que a Alexandra trouxe é o que fazer tendo tudo isso. É mais fácil a mulher desistir da profissão né? E com razão, porque entre a família e o que pode ser cortado no periférico da vida, a mulher acaba se obrigando a acolher o básico, o necessário ou o fundamental, por assim dizer, e abrir mão do que é periférico fica mais fácil ou menos doloroso. Não que a profissão seja algo periférico ao ponto dela deixar de lado dessa forma, mas por não ter alternativa, acaba meio que sendo isso. Uma coisa que chama atenção também, que a Alexandra traz, a questão do burnout, o que chegou para mim também, que eu tenho observado, são casos crescentes de fibromialgia entre mulheres, né? A gente tem, assim, cada vez mais... Claro que o burnout, ele é indicado como consequência de uma causa trabalho, mas o burnout em si, ele tem uma série de questões multifatoriais que pode gerar para a pessoa vários tipos de somatização por causa do esgotamento do trabalho. Então, uma fibromialgia, às vezes, ela é vista como a fibromialgia e até a gente descobrir que foi por conta do fator trabalho, há um percurso a trilhar e a gente vai trilhando, sabe, Guilmar, quem está nos assistindo, há uma situação de investigação de causa, vamos dizer assim. Então, quando a gente vê realmente, eu disse aqui que cresceram os casos de fibromialgia atrelados ao burnout, é isso que eu quis dizer, que fibromialgia já é algo verificado em maior número para mulheres mesmo, né? Há um percentual muito alto de casos somatizados para mulheres, mas, entre outras coisas, quedas de cabelo abruptas, e aqui eu não estou falando pelo impacto da pandemia, né? Estou dizendo a todas as causas atreladas ao burnout, além do esgotamento, né? Causas de emagrecimento repentino,
Diluição de forças, você tem uma série de consequências por causa do burnout e realmente isso tem chegado, sim. Eu vejo também, meninas, uma questão muito interessante, que é a urgente sensação que os pacientes trazem, as mulheres trazem, de transitar de área. Está acontecendo algo muito interessante no sentido de, eu não estou mais encontrando sentido no que eu fazia aqui, agora eu queria ir para cá. E para ir para cá, o que você precisa fazer? Então, você vê um movimento dessas mulheres já buscando, assim como eu vejo em homens, mas estamos falando das mulheres, eu vejo esse movimento também acontecendo, né? E para terminar, é verdade, Guilmar, em casa você trouxe, assim como a Alexandra, fatores de sobrecarga, né? Quando a mulher fala que ela está sobrecarregada, não é para se colocar na posição de vítima, né? Perante o sexo oposto, para chamar a atenção da sociedade. É uma realidade em que, ainda mais no home office, as pessoas acham que as reuniões virtuais elas são mais confortáveis, então, em vez de uma por dia, a gente passou a ter 500 por dia, né? E aí, não raras vezes, tadinha das mães, você vê o filho passando por cima do teclado e ela tendo reunião com o CEO da empresa, aquela coisa toda. Então, assim, há uma urgência dentro de casa, há um sofrimento velado em casa de mulheres que não estão conseguindo administrar. Não porque não sejam boas profissionais e porque não sejam boas administradoras do lar ou boas mães, mas porque são, antes de tudo isso, seres humanos, né? Então, assim como o homem, Guilmar, teve que buscar as suas adaptações emocionais, a mulher enfrenta essas, por exemplo. É isso, você que está aí acompanhando o programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, eu, Guilmar Santana, com muita alegria, estou aqui na companhia da Alexandra Grassini e também da Raquel Bachega. Estamos falando sobre maternidade, sobre carreira, sobre qualidade de vida e como conciliar tudo isso. Deixa eu já trazer algumas das participações que estão aqui conosco. Helene Stroder, da Vila Carrão, desejando uma ótima quinta-feira a todos. Obrigada pela sua audiência de sempre. A Simone Dias de Suzano, um beijo para você, Simone. Obrigada pelo carinho. Sandra Cunha de São Paulo também aqui conosco, obrigada. No YouTube da TV Mundo Maior estamos com Roberto Bachega, obrigada, querido amigo, obrigada pela audiência, pelo carinho. Ele diz assim, boa tarde, meninas lindas, olha só, obrigada pelo seu carinho, viu? Quando nós falamos a respeito de maternidade, de carreira, de qualidade de vida, tem uma participação aqui, uma participação de ouvinte que nos mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 996433827, é a Rânia. A Rânia, ela mora em Curitiba, e ela diz assim, olá meninas, muito bom poder estar acompanhando este conteúdo tão atual. A Rânia, ela diz que está vivenciando, como a grande maioria das mulheres, todo este esgotamento. Ela trabalha, está trabalhando home office por enquanto, ela tem filhos pequenos, ela tem a casa para cuidar e ainda também está estudando, porque ela teve uma oportunidade recente no trabalho para poder aprimorar, né, o trabalho que ela desenvolve, então ela também está fazendo faculdade, é muita coisa, ela diz aqui. Mas ela queria dizer que ela está aproveitando e realizando da melhor forma possível todas essas ações, mas ela realmente fica preocupada com esse esgotamento emocional. Ela pensa, vou estar preparada depois para aproveitar tudo o que a minha profissão e o meu estudo vai me dar junto com meu filho? É a Rânia de Curitiba quem fala, eu vou passar para você, Alexandra. Oi, Rânia. É interessante, né, você trazer esse tema, porque eu, particularmente, sou uma pessoa que estudo muito, né, e eu voltei ao mercado de trabalho, meus filhos tinham 2 e 7 anos, né, então eram bem pequenos, de lá para cá eu fiz muitas formações, eu estudei bastante, eu trabalhei bastante, e uma coisa importante, né, que eu tenho observado também, nos processos que eu trabalho, né, nas jornadas de carreira que eu faço com as mulheres, e a Raquel falou uma coisa bem bacana que eu achei, que é assim, não é se colocar, as mulheres não reclamam, né, para se colocar na posição de vítima, e eu acho importante, como é que a gente dá um passo além, né? Quando a gente olha para todas as atribuições que uma mulher vai
vai acumulando, vai assumindo, né, na sua vida, em casa, mais o trabalho e tudo mais, acontece que muitas crenças que alimentam essas ações. Então, por exemplo, né, o que eu tenho observado? As atividades da casa, né, e com muitas mulheres que eu conheço, às vezes, as mulheres, elas se auto-intitulam responsáveis por todas as atividades da casa, e acabam não pedindo ajuda, não delegando dentro de casa. Por quê? Porque quando olham para o passado, foi esse modelo, é o padrão familiar que se apresentava na família dela, ou ela não se sente, né, dona do lar se ela não estiver fazendo todas aquelas atividades, né, porque às vezes quando você pede para o marido, ou para um filho, ou para alguém fazer, né, ou até para um auxiliar, alguém que vai te ajudar dentro de casa, às vezes não vai sair do seu jeito. Né? E aí eu conheço também pessoas que falam assim, gente, eu não quero ninguém me ajudando, porque ninguém faz do meu jeito. Então, o que eu aprendi, né? Como eu falei aqui mesmo, eu cheguei a 20 anos, eu já fazia um trabalho de autoconhecimento, e há 20 anos, quando eu vim para o Evoluir, eu vim buscar a terapia, porque eu estava num momento que eu estava sem trabalhar, eu tinha optado em ficar em casa, cuidando dos filhos, da casa, só que eu não estava feliz. Né? E aí, quando a gente fala em propósito, qual que era o meu propósito? Qual que era o sentido maior para a minha vida? Né? Então, não que o papel de mãe não fosse importante, era, mas estava me faltando algo. Então, para mim, a base para a mudança é o autoconhecimento, é você parar nesse momento e olhar para tudo que você faz e se perguntar, disso tudo que eu faço, tem algo que eu posso pedir ajuda para alguém? Né? Tem algo que eu poderia delegar aqui dentro da minha casa, às vezes fazer um arroz. Né? Eu tenho 2 filhos homens, né? Um de 18 e um de 23 anos. E eu achei interessante que meu filho, outro dia, ele começou a fazer faculdade, agora ele chegou da faculdade e falou, nossa, mãe, mas eu estava conversando outro dia com os meus colegas, ninguém sabe fazer um arroz, é um ou outro que sabe fazer 2 xícaras de arroz, e eu ensinei isso para eles, né? Muitas vezes diante de uma necessidade, eu estava com uma necessidade, eu estava trabalhando, não dava tempo, falava, olha, eu vou te ensinar a fazer um arroz, você vai fazer um arroz. Então, mas se entender, porque até nesse movimento eu me perguntei, por que não ensinar para um filho, por que não delegar, né? Então, para mim, a base disso tudo é o autoconhecimento, a pessoa se perguntar, se questionar, por que eu faço as coisas da minha vida hoje do jeito que eu faço. E quando se fala de transição de carreira, eu sou especialista em transição de carreira, eu já venho trabalhando com isso há mais de 10 anos, tanto com homens como mulheres, e fazendo planejamentos de mudança de carreira, que agora na pandemia aumentou muito também, porque tem muita gente mudando de São Paulo, indo para o interior, indo para outros lugares, né? Então, as pessoas estão, sim, se questionando, inclusive, com movimentos que vêm acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, que tem sido chamada a grande renúncia, de pessoas pedindo demissão sem ter um outro trabalho. Né? E para uma transição de carreira é preciso fazer ali todo um estudo, um trabalho, inclusive financeiro, para você poder migrar de área, porque não é assim, demora um tempo, se você muda de área, eu, por exemplo, mudei da área de comércio exterior para a área da educação, da pedagogia, trabalhei 10 anos em escola, então tem um tempo ali para você reconstruir, né, essa carreira e tudo mais, mas para mim a chave disso tudo, né, para que a mulher tenha bem-estar, tenha saúde, busque a saúde integral, que ela possa ter um tempo para ela, um tempo para estudar, um tempo para estar com a família, é o autoconhecimento, começar a se questionar, por que eu faço o que eu faço desse jeito? Poderia fazer diferente? Então, acho que é um pouco dessa reflexão. Raquel? Saber para onde ir com lucidez, e uma das coisas que, quando a gente é chamado na vida, o embate necessário e inevitável é com a nossa consciência, né? Vamos chamar de consciência morada do espírito, falando um pouquinho do espiritismo, né? O espírito, o ser inteligente, aquele que é capaz de pensar e decidir por si e para si. Então, existe uma liberdade interior a ser descoberta, a ser esclarecida, e como adorei, trabalho muito com essa mesma visão, Alexandra, no sentido de olhar, saber para onde eu vou, planejando, organizando, porque a gente já tem demonstrações suficientes de que se lançar ao mar de qualquer jeito não é
muito inteligente de nossa parte. A gente tem que fazer uma organização, olhar mapa, fazer nossas previsões, juntar provisões e ir para frente para a vida com mais segurança, para o homem e para a mulher. E para a mulher, ainda mais quando ela quando ela tem já assumido na vida alguns papéis, e no tabuleiro não está só ela, né? Estão ela, os filhos, o marido, e ela desenvolve todo um papel como um pilar, que seja aquela coisa. Mas ela nunca pode deixar de esquecer que, além desses papéis, existe antes de tudo isso uma pessoa, um ser humano, uma alma que aspira, que deseja aprender e evoluir, que, aliás, é para isso, por isso que estamos aqui, né? Então, adoro a sua pergunta do que, meio que para onde eu vou, por que eu estou aqui, a questão de autoconhecimento, justamente porque é uma hora em que o embate inevitável da nossa consciência vai chamar o GPS espiritual, por assim dizer, e mostrar, Guilmar, a tua vida é essa aqui, ó, o pulsar do teu coração, seus olhos brilham por isso aqui. E tudo que afasta a Guilmar do que brilham os olhos, esses olhos lindos que ela tem, o que acontece? Enfraquece a energia, parece que Deus fica longe, as coisas dão errado, e ela se sente subjugada por um sistema que mais oprime do que a liberta. Então, as mulheres, ainda mais, elas têm sempre que olhar para si e criar um sistema de liberdade tal que seja, pelo menos por uma organização, né? Se não dá porque tem filhos pequenos e tal, fazer o possível para ser feliz, tendo um momento para chamar de seu, estudando a vida que quer, rumando sempre para onde quer ir. E lucidez, eu costumo dizer que é a habilidade ou a capacidade de enxergar a vida sem drama, né? É olhar e falar, estou assim, está doendo muito, mas mesmo assim eu não vou me dar o luxo de parar, que ninguém foi feito para parar. Então eu vou olhar, planejar e seguir. Esse é o chamado da grande evolução, né? É da lei do progresso, afinal de contas. Então, é fascinante o poder da mulher também de ter... Dizem que a gente tem uma capacidade enorme de aguentar dor, né? Mas também não precisa ser tanto assim a vida inteira, né? Vamos administrando a própria dor, diminuindo a dor, aumentando o prazer pela vida, por nós mesmos, sendo homem ou mulher e sendo felizes, que é o que importa. É isso, felicidade é o que importa. Estamos aqui no Espírito de Mulher falando sobre maternidade, falando sobre carreira, qualidade de vida, como conciliar esta possibilidade de estarmos emocionalmente em dia, não é? Apesar de tantas atribuições que temos. Tem uma participação aqui que eu vou passar para você, Ale, é uma telespectadora nossa do Rio Grande do Sul, a Ana. Ela diz o seguinte: Alexandra, você fez um comentário muito interessante sobre essa transição de carreira, ela está passando por isso. Ela trabalhou por 5 anos numa empresa civil e agora ela está trabalhando numa fundação, no terceiro setor, ela coloca aqui. E ela conseguiu, através de uma orientação de uma profissional sobre transição de carreira, trazer toda a sua experiência e poder, desta maneira, trabalhar de forma bem assertiva no terceiro setor. Ela gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito da importância deste trabalho de transição de carreira. A Ana, quem fala conosco. Ale. Então, Ana, obrigada, né, pela sua participação, pela sua mensagem aqui para a gente, e parabéns aí, né, pela transição, por estar conseguindo fazer isso de forma dinâmica. E assim, a transição, ela é importante, né? Por quê? Por que é importante você mapear, entender em que momento que você está da vida, e olhar para tudo que você já conquistou, né? Porque muitas vezes a pessoa ela é motivada a buscar uma mudança porque ela está insatisfeita. Geralmente a pessoa fala, eu quero mudar porque, como a Raquel falou, isso aqui não está brilhando aos meus olhos, né? Puxa, não é isso, né? O que me brilha aos olhos? Então, aí, nesse momento em que você entende que aquilo que você está fazendo não é o que te brilha aos olhos, e aí sim você vai começar a fazer um planejamento, né? E aí, naquele momento em que você está naquele trabalho, naquela organização, até foi falado ontem, né, no programa pela Delmar, que ela lembrou do doutor Reinaldo Leite, que também foi um apresentador espírita, advogado aqui da TV, que ele sempre dizia, né, que a gente tem que ter gratidão. Então, naquele momento, se de repente a pessoa está insatisfeita, ela está insatisfeita num trabalho, e ela fala, puxa, eu não gosto de fazer isso, não é isso que eu quero fazer, eu vou mudar. E aí, muitas vezes, a pessoa fala, então eu vou pedir demissão e vou procurar algo que eu goste. Não,
é importante você fazer essa transição de forma consciente. Então, olha para aquele lugar que você está, agradece, nem que seja só pelo financeiro, né? Porque às vezes a pessoa também, ela busca uma mudança pelo que não brilha os olhos dela, ou porque ela teve dificuldade com o chefe, ela fala, eu não quero mais saber dessa área, né? Então, é importante entender as razões que estão te motivando, e depois que você faz a transição, que você inicia naquele novo momento da sua vida, da sua carreira, aí buscar e você entender quais as habilidades que você já tinha da carreira anterior, que você traz para essa, e aí sim começar a buscar, bom, então quanto tempo eu preciso agora para me estabilizar nessa carreira, no mínimo, né, que a gente tem estudado, que pesquisas comprovam, no mínimo 5 anos, quando você muda de uma carreira para outra, quando são de áreas diferentes. Estamos de volta, programa Espírito de Mulher na área, tivemos aí uma instabilidade da internet, tecnologia, é isso, né? E nós estamos já, olha, ficando expert, tanto com a nossa equipe técnica, quanto com as nossas soluções aqui possíveis. Agradeço o apoio aqui da técnica, quem nos ajudou aqui o Jefferson Carvalho, a Fernanda Lima, Valdecir Lourenço, acredito que o pessoal da TI também colaborando conosco, muito obrigada. Eu vou pedir para você, Ale, nós estávamos falando a respeito desta possibilidade, né, de estarmos procurando sempre olhar para este nosso novo, aquilo que realmente brilha aos olhos, mas sempre com um pouco de cuidado. Você estava respondendo para a Ana, não é? A Ana de Porto Alegre. Eu vou pedir para você dar uma sintetizada novamente, por gentileza, e trazer esta fala para a Ana e para quem está nos acompanhando, por gentileza, Lê. Sim, a Ana perguntou sobre a questão da transição, né, quando você faz uma transição de carreira, e para mim as palavras-chave, né, são você integrar todo o conhecimento que você já tem de outra carreira, de outras experiências, e honrar também todo esse passado, né, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero mais saber disso. Eu estudei, eu estudei comércio exterior, depois eu fui para a área da educação, e eu já estou aí há uns 10 anos há mais de 10 anos na área de desenvolvimento humano, trabalhando com carreira e tudo mais. Então, mas e aí honrar, né? E eu vou falar particularmente, durante um bom tempo, eu tinha uma crise com essa área empresarial, com esse curso de comércio exterior, né, que eu tinha feito, porque eu não tinha conseguido, na verdade, hoje, quando eu olho para trás, eu gostava de humanas, eu estava na área, né, na área de cálculos, né, de importação, exportação não era isso que me brilhava os olhos, né, então eu fui fazendo as transições, mas hoje eu olho para trás, eu sou muito grata à oportunidade, à experiência, a todos os aprendizados que eu tive. Então, integrar, honrar, olhar para as habilidades que você já tem, quais as novas que você precisa adquirir, e os cursos também, né? Quais formações eu preciso fazer, né, para essa nova área que eu estou atuando. Então, é um pouquinho aí do que é importante quando a gente faz uma transição de carreira. Perfeito, Ale. É isso. Espero que você continue aqui conosco, Ana, e que a resposta tenha ido ao encontro aí da sua expectativa, tá bom? Quando nós falamos a respeito de carreira, falamos sobre maternidade, falamos sobre o cuidar dos nossos pais, nós trouxemos aqui este viés da doutrina espírita, não é? O conheça-se a si mesmo, essa busca que nós devemos ter diariamente por aquilo que nós podemos realizar e aquilo que podemos também exemplificar para as pessoas que convivemos, não é, Raquel? Quando trazemos aqui este tema importante, falar a respeito deste nosso olhar para o nosso futuro, mas pensando nesta realização do hoje, em tempos de pandemia, tempos de guerra, tempos desafiadores. Estamos aqui vivenciando experiências na materialidade, olha, que realmente estão nos colocando à prova, nos dando a oportunidade aí de nos reconhecer, de nos melhorar e, de repente, né, quem sabe até trazer o exemplo para as pessoas que convivem conosco. Então, essa importância do buscar, através do nosso exemplo, arrastar aqueles que convivem conosco, não é, Raquel?
Exatamente, Gui. Tem uma coisa que ficou aqui na minha cabeça enquanto vocês estavam falando. Você mesmo trouxe a ideia do malabarismo com os pratos, né? Eu acredito que enquanto tiver sempre um pratinho ali, o jogo não acabou e nunca vai acabar. Porque para o espírito sempre vai ter uma nova oportunidade da gente pôr outro, e ir tentando ir aperfeiçoando o poder do equilíbrio, por assim dizer, né? E isso para o espírito é fundamental, é vital como o ar, nessa nossa evolução. A gente aprender a vencer os nossos desafios através das nossas quedas, né? Nem sempre se a gente já passou por uma experiência, olhar para ela, ver o que a gente aprendeu, a gente já sabe de tudo isso. O grande desafio é saber com a alma, né? É saber com o coração, é saber com a inteligência emocional. A cabeça, ela sabe que é uma beleza, mas o coração... Então, a Ana está fazendo a transição dela de profissão, assim como tantas mulheres, como eu disse aqui, que chegam para a gente também. Eu sou um exemplo disso, né? Muito jovem, me formei em Direito, e é uma faculdade muito desafiadora, você já é chamada a enfrentar as coisas bonitas e as feinhas. Eu era muito jovem e fui professora de Direito por muitos anos, só que em determinado momento eu também, Alexandra, passei por essa que você falou do burnout e tal. A gente passa, opa, é o embate inevitável da consciência, como eu disse, que eu costumo chamar. Raquel, você gosta disso aqui? Gosto. Mas você foi feita para isso aqui? Aí eu passei a ter dúvidas, né? Eu amo o direito, continuo amando. Mas aí aconteceu a transição, espiritualmente atendi o chamado, Guilmar, então é quando eu falei, opa, para que mesmo, né? Senhor, o que queres que eu faça? Doutor Adão Nonato, saudoso doutor Adão, sempre trazia essa ideia, acho que de Paulo, né? Quando ele olhava, quando sem saída falava, Senhor, o que quer que eu faça? O que queres que eu faça? E aí eu vi o chamado. Olha, sua área é terapia, né? Que eu estava amando tudo aquilo, mas eu falei, peraí, eu vou largar a faculdade de Direito, e aí vem aquela coisa, né? Que vão falar isso, que vão falar aquilo, que eu pratiquei a tal da surdez social. Peguei o meu coração na mão, enchi ele de cor e falei, cromoterapia que eu gosto, pois é aqui que eu vou. Eu não sei o que vai dar. E aí, olha que interessante, Alexandre, vem ao encontro do que você falou, que realmente eu testei e deu certo. Você vai se especializando, você vai estudando, e você não esquece aquilo que você aprendeu, obviamente. O direito ainda faz parte de mim, só que agora ele está mais colorido. E pela minha experiência como advogada também, hoje eu já fui chamada a participar de um grupo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, né, com o Conselho de Saúde. Hoje a gente está lá para trabalhar políticas públicas, né, escrever lei, proposta de lei para o nosso SUS, para agregar as terapias integrativas gratuitamente para todo mundo. Quer dizer, eu estou usando as terapias integrativas e estou usando o que o direito me trouxe. Vê se não é a vida atendendo o seu chamado. Estou falando por mim, muito modestamente, viu, gente? Mas é só para incentivar teu coração a seguir o teu propósito com organização, pelo amor de Deus. Mas vê se não é a vida falando, tá vendo como as coisas fluem quando a gente ouve o propósito do Espírito, né? Abençoado seja a nossa vida nesse sentido de atender o chamado da nossa vocação, é o que eu desejo para a sua vida, e só escuta, quem sabe aí te realmente dá umas dicas se você tem dúvida de fazer a transição, que realmente a transição não pode ter choque ou conflituosa, senão você cria outro problema. Faz a coisa de forma organizadinha que você chega lá. O projeto que tem que dar certo é você, né? Deus é nosso Pai e Ele é por todos nós. Certamente. Deixa eu agradecer aqui a Ana Lúcia Fole, que está nos acompanhando pelo YouTube da TV Mundo Maior. Obrigada, Ana Lúcia, por seguir aí com a gente. Nós falando aqui a respeito de carreiras, de desafios. Tem uma outra participação aqui que eu quero passar para você, Ale, um comentário interessante, não é? É a Rita, que fala conosco de Piracicaba. A Rita diz o seguinte, que ela está neste momento bem satisfeita com o trabalho, com a relação dela de convivência familiar. Ela não tem filhos, mas tem uma relação bem estruturada. O trabalho que estava home office agora já voltou presencialmente lá em Piracicaba, e que ela percebe que sempre quando está buscando este brilho nos olhos, como foi dito aqui, mas com propósito de vida e vendo a necessidade não só dela, mas do outro, que as coisas se encaminham para o bem. Então, ela trouxe aqui esta fala dela, essa experiência, essa vivência que eu quero aqui compartilhar e já devolver a fala para você, Ale. Nossa, muito bacana, né? Escutar
né, escutar esse relato, né? Obrigada também por ter mandado. E assim, eu acho que é isso mesmo, né? Quando a gente começa a se autoconhecer, a se autodesenvolver, as coisas vão fluindo na nossa vida. E quando a gente fala de propósito de vida, né? Eu lembro que um dos primeiros trabalhos de propósito de vida que eu fui fazer na minha busca, né? Foi justamente um workshop com esse nome mesmo, Propósito de Vida, com Marcelo Cardoso, no Instituto Evoluir. Hoje, muitas vezes, ele dá esse workshop ainda com a Delmar, mas assim, e uma grande revelação para mim na época, foi eu entender que o propósito de vida, ele se manifesta em todos os papéis, né, que eu represento na vida, né, porque até então, na minha cabeça, propósito de vida estava muito ligado à questão do profissional apenas, né. Então, o propósito de vida na nossa vida, na verdade, ele se manifesta por meio de todos os papéis, sejam ele de mãe, de filha, de profissional, de voluntária, de estudante. Então, todos esses papéis que a gente representa, né? E para buscar esse equilíbrio, né? E falando um pouquinho aí do que a gente tem observado aqui no Evoluir também, é o quanto que tanto dentro de casa, quanto nas empresas, as pessoas estão olhando para esse tema, né? Para os temas de burnout, de saúde mental, quanto que as pessoas estão necessitadas nesse momento, que, ao meu ver, sempre existiu, né? A questão de burnout, saúde mental, sobrecarga, e é lógico, na pandemia, por causa das mudanças, tivemos aí, como foi falado, né, nas mulheres, um aumento de 10% nos casos de burnout, né? Mas aí as empresas também estão olhando até para a questão da segurança emocional no ambiente de trabalho, né? Para que as pessoas façam, porque também não adianta, né? A pessoa, ela se trabalha, ela se transforma e às vezes ela está num ambiente que ela não se sente segura, ela não se sente confiante para colocar as ideias dela, as opiniões dela e crescer profissionalmente, né? Então, é importante, e eu estou muito feliz que as organizações hoje estão olhando para isso, para esse tema, né, da segurança emocional. Então, então começa no eu, né, com esse trabalho individual, e quando a gente vai para o campo das relações, esse campo também, esse ambiente de segurança, para que as pessoas também se sintam abertas e com abertura dentro dos seus trabalhos para chegar e pedir, às vezes, uma ajuda, às vezes pedir um afastamento, passar no médico, e porque eu já vi muitos casos de pessoas que às vezes passam no médico, e o médico dá dispensa por burnout, e a pessoa fica com medo, com receio de perder o emprego. Então, que as pessoas, que as organizações também a gente tem observado, a gente tem sido procurado para isso, né? Perfeito. O nosso tempo está se esgotando, temos sempre a disciplina aqui do nosso horário. Eu quero deixar para você, Raquel, um minutinho para você fazer a conclusão da sua participação aqui conosco, por gentileza. Claro, Gui. É sempre um prazer estar aqui na bancada do Espírito de Mulher, acompanhada de tantas mulheres que também nos acompanham aí, né? Na companhia da Alexandra nessa tarde, muito prazer, viu? Foi um prazer enorme, quanto aprendizado. E realmente, eu gostaria muito que nossa sociedade, né, acordasse realmente. Se você perguntar qual a sua aspiração, a minha é que a gente possa acordar sem tanta dor, né? Por exemplo, a Alexandra disse rapidamente que as empresas acordaram para a saúde mental, estão trazendo isso, né? E elas estão trazendo não é porque elas são boazinhas, é porque estão acontecendo ações judiciais de rodo a rodo, né? Forçando, indenizando. Então, quando dói no bolso, elas passam a reconhecer a necessidade da saúde mental. E tomara, então, que por ética, a saúde mental seja cada vez mais olhada com carinho. Então, cuide da sua alma. Você é um ser único na espiritualidade, está evoluindo, e que seja lindo os seus caminhos. Como Guiomar Santana diz, bons caminhos para você. É isso. Obrigada, Raquel. Ale, para você fazer a sua conclusão da sua participação de hoje, por favor. Um prazer, uma alegria, Guiomar, estar aqui hoje com você. Prazer, Raquel, também, muitos aprendizados e trocas, e a todos que nos ouviram aqui hoje, nos assistiram. E eu só posso deixar uma dica, assim, uma palavra que eu deixaria assim: confia.
confia em você, confia, né, nesse algo maior que sempre cuida da gente e deixar uma vibração aí pela paz, né, para esse momento que a gente está vivendo, que seja a paz dentro de você, a paz no seu lar, nas empresas e por uma paz maior no mundo, que a gente vibrando pela paz, a gente vai contribuir com esse todo maior. Eu só tenho a agradecer, muito obrigada. Eu que agradeço, nós é que agradecemos pela sua contribuição de hoje, viu, Alê? Muito obrigada a você, obrigada, Raquel, obrigada a você que esteve conosco, acompanhando, mandando vibrações, e como disse aí a Alê, possamos vibrar pela paz, que começa em nós, mas que possa aí chegar a todos os cantos do nosso belo e colorido planeta. Um beijo. Finalizamos aqui o programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, agradecendo a Bruna Paz, agradecendo a Thaís Cabenguelê, agradecendo a Fernanda Lima, ao Jefferson Carvalho, ao Valdeci Lourenço e a Vera Lúcia. Um beijo a todos. Bom tudo. O programa volta na próxima quinta e eu aguardo por vocês, tá bom? Até lá. Termina aqui Espírito de Mulher.